O ato trabalhista é um instrumento criado a pedido do devedor, neste caso, os clubes de futebol. E por que eu faço isso? Eu, estudando esse tipo de procedimento, eu encontrei em alguns lugares do Brasil, aqui em Santa Catarina eu não consegui observar, que existem outras instituições, além de clubes de futebol, que usam desse instituto. Muitos deles hospitais sem fins lucrativos, que se assemelhariam aos clubes de futebol, que, em suma, não têm fins lucrativos. Normalmente por ato normativo do presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Por que normalmente? Em alguns lugares do Brasil, como no Rio de Janeiro, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho ele criou esse ato através de um ofício, de um ato normativo, só que em outros lugares isso acontece com juízo de primeiro grau, como acontece em Belém do Pará, tendo como objetivo centralizar a conta judicial para pagamento de diversos credores trabalhistas. Na maior parte dos casos, o pagamento se dá por ordem do processo e pelos valores. Estima-se que esse tipo de procedimento ele teve início no ano 2000, já no Rio de Janeiro, em razão da má administração dos clubes de futebol. Sei que tem muitas pessoas jovens, mas nós, que somos um pouco mais velhos, a gente se lembra que, na década de 90, clubes como o Flamengo contrataram Sávio, Edmundo, Romário, Renato Gaúcho no Fluminense, e criaram situações, fizeram contratos e não conseguiram cumprir. E se a legislação trabalhista fosse seguida a termo, inviabilizaria sobremaneira a administração dos clubes. Por que eu digo isso? Porque as penhoras dessas sentenças, ou até mesmo de acordo, bloquearia 100% do capital de giro do clube, afetando as contas do cotidiano. Então, estima-se que esteve no ano 2000, com alto grau de endividamento dos clubes e de administrações pendulares. Com a criação do ato trabalhista, todos os atos de cumprimentos eles ficam centralizados numa vara. Em algumas regiões do Brasil, isso são centralizados no segundo grau, como é o caso da Bahia, ou seja, o processo de primeiro grau ele finda por um acordo ou por uma decisão de trânsito julgado, depois é feito um cadastro, ele é remetido a um juiz desse segundo grau, desembargador, e que ele administra essa situação. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos aqui em Florianópolis a segunda vara do trabalho, presidida pelo Dr. Walter Túlio, que ele faz toda essa situação. Em alguns casos, ele tem criado uma situação em que, antes mesmo até do julgamento, do trânsito julgado, ele alberga esses processos e faz audiência conciliatória buscando uma equalização desse problema trabalhista. Como eu vinha falando, e eu estou correndo um pouco, vocês me desculpem até por causa do adiantar da hora, esse objetivo efetivamente, não atrapalhar e não viabilizar a administração dos clubes, mas também conseguir com que os atletas, no caso, nós estamos falando de clubes de futebol, recebam, e não só atletas, desculpem, os funcionários ou aqueles que têm créditos perante o clube de futebol, tenham direitos a receber isso. Porque, como eu falei há pouco, se fosse trabalhado de uma forma como a legislação geral ela é aplicada, inviabilizaria os clubes de futebol. O prazo desses atos trabalhistas. Como eu coloquei no começo, não existe uma denominação, não existe uma normatização sobre o tema. Logo, cada tribunal, cada ato, ele tem um prazo. Em média, no começo, começou a se trabalhar com prazos de 2 anos para que houvesse o pagamento, a quitação total. Mas a gente sabe que esses prazos eles ultrapassam. O do Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, eles já ultrapassam esses, porque eles foram criados no começo do ano 2000, nós estamos em 2017, e, nesse momento, eu vou tratar mais antes, somente o Flamengo conseguiu sair do ato trabalhista. Como eu vinha falando em relação aos prazos, como sempre há novas demandas trabalhistas, ou seja, aumenta o número de credores, esse prazo ele vai se estendendo, e acaba virando uma roda que não chega ao fim. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que trabalhar, e eu acho que é um ponto importante para ser tratado nessa normatização que está acontecendo, nessa discussão com o ministro Caputo em Brasília, é deixar isso de uma forma um pouco mais rígida, porque, senão, deixa muito solto, muito tranquilo para o clube, eu contrato, boto na roda, e isso vai entrar no ato trabalhista, não preciso pagar. E, como exemplo, e mais tarde eu vou tratar, o Remo em Belém do Pará. E não há nada contra o Remo e os clubes que eu vou aqui falar,
Mas o Remo, hoje em dia, ele disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, ele está há 3 ou 4 anos tentando subir, e a gente sabe que o campeonato da Série C, diferente de Série A e B, ele não é por pontos corridos, ele é por fases eliminatórias. E nos últimos 3 anos, no mês de setembro, em meados de setembro, ele é desclassificado e ele fica sem jogar, setembro, outubro, novembro e dezembro. O que o Remo faz? Ele não paga nenhum jogador em setembro, outubro, novembro, dezembro, não paga verba trabalhista, não paga 13º, não paga rescisão. Para eles, é extremamente cômodo. Por quê? Porque eles entendem que essas decisões, ou um acordo, ou uma decisão transitada em julgado, não vai haver uma execução, vai entrar num ato trabalhista e pouco importa. Então, assim, esse meio de administração do clube, que não é muito sério, e esse sério ele fica entre aspas, porque existem outros problemas que às vezes atrapalham essa situação, elas inviabilizam os atletas que têm o direito, porque a gente tem que defender o trabalhador. O trabalhador trabalhou, efetivamente, ele tem o direito de receber. Outros pontos desses atos trabalhistas seria em relação à vedação da inscrição de novos credores. Como eu vinha falando, alguns casos que há uma prorrogação, alguns casos como o do Botafogo, que já assinou o ato trabalhista, o ato de execução concentrada, vou brincar, pelo menos umas 20 vezes nos últimos 10 anos, já entrou e saiu, já entrou e foi excluído várias vezes, e na última negociação com a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, ele se obrigou, a partir daquela data, que, salvo algum engano, foi maio ou junho de 2015, a não ter mais nenhuma ação que fosse incluída dentro do ato trabalhista. Se fosse assim, se isso funcionasse e se isso ocorresse, seria importante. Por quê? Porque se teria um valor para se pagar em relação ao passado e não teria novos credores para receber valores. E também seria necessário um comprometimento das administrações. Um pouco antes de começar esse seminário, eu estava conversando com o Tulo. Muitas vezes as pessoas entendem e pensam que a gente, por representar atletas, representar alguns players do mercado, a gente quer, de alguma forma, acabar com o clube ou querer o nosso. E eu penso diferente. A gente vive num sistema em que todo mundo depende de todo mundo. O Marcos da ANAF, ele falou, sem o árbitro não existe futebol, sem os atletas não existe futebol, sem a administração do clube não existe futebol, então, sem a Justiça do Trabalho para garantir que esses direitos sejam, sem os órgãos de administração do esporte. Então, assim, a gente vive num sistema em que todo mundo precisa de todo mundo. Então, se a gente, estou dizendo, operadores do direito que representam os atletas e alguns players, não aceitassem situações como o ato de execução concentrada, com certeza a gente teria problema e viabilizaria muitos clubes de futebol. Para não dizer todos, né, Túlio? Em relação à questão do ato trabalhista, o ato de execução concentrada, como eu coloquei, ele não tem uma normatização, mas a jurisprudência, a doutrina, ao longo dos anos, ele foi aceitando. E isso, hoje em dia, é pacificado sobre a legalidade desse tipo de situação. Todas as regiões do Brasil, eu já coloquei isso, possuem atos e cada um com a sua singularidade. Alguns problemas que eu vejo em relação a essa questão do ato trabalhista, o ato de execução concentrada. Primeiro, a celeridade. Nem sempre a gente consegue ter a celeridade no recebimento desses valores. Exemplificando, um atleta ele pode entrar com uma ação, demorar 2, 3, até mesmo 4 anos até ter o trânsito julgado dessa ação, ele escrever o seu crédito num ato de execução concentrada e receber isso 4, 5, 6, 8, 10 anos depois. A gente tem exemplo do Rio de Janeiro, o Romário fez um acordo com o Flamengo agora para receber crédito dos anos 90. Então, quer dizer, ele ainda tinha direitos trabalhistas inscritos naquele programa. A efetividade, que soma-se com a celeridade, ele seria efetivo se ocorresse uma responsabilização um pouco mais séria dos clubes de futebol e de todas as partes, no sentido de não mais incluir novos débitos no ato trabalhista, e aí a gente teria efetividade, que a gente chegaria no momento que essa roda de problemas pararia de girar e todos os problemas estariam sanados em relação a débitos passados e a gente teria problema pontual. Por que problema pontual? Porque o futebol ele é diferente de uma empresa, é diferente de uma relação de trabalho comum.
Eu brinco, e ouvi disso de um grande amigo que era dirigente de futebol, que o futebol a gente pode fazer tudo certo e dar tudo errado, e pode fazer tudo errado e dar tudo certo. O que vocês querem dizer por isso? Quero dizer que um clube que está devendo para todo mundo, que tem 200, 300, 400 ações trabalhistas no mercado, consegue contratar alguns jogadores e pode subir, pode ser campeão. Por outro lado, um clube, e a gente tinha um exemplo até alguns anos atrás, o Criciúma, aqui em Santa Catarina, que era o único clube que não devia, alguns anos, né, tu? Não devia para a Previdência, não tinha débitos tributários, e ele não conseguiu ascender a Série A, não conseguiu títulos catarinenses. Então, a questão da subjetividade do futebol ela é muito inerente a esse estado, a esse conteúdo. Então, a gente não pode comparar com situações normais do dia a dia do nosso cotidiano. De certa forma, esses atos trabalhistas aviltam alguns direitos, porque na sede de receber alguns jogadores com problemas econômicos em casa, com crianças, são arrimos de família, eles acabam, no meio do trâmite da demanda, fazendo uma ação, um acordo judicial para receber menos direitos e com a promessa de que seria incluído no ato trabalhista e em breve receberiam esse direito. Mas, em alguns momentos, em algumas situações, eles não sabem que isso pode demorar 5, 6, 7, 8, 10 anos. Outro ponto que é bastante discutido é em relação à responsabilização dos dirigentes do clube. Por um lado, eu, como operador e como defensor dos atletas, eu entendo que deveria haver essa responsabilização até que tivesse uma administração um pouco mais segura, um pouco mais correta. Por outro lado, se a gente trouxesse isso de uma forma objetiva, ficou devendo salário, não pagou o Profut, nós vamos responsabilizar ele criminalmente e civilmente. Primeiro, que nós não teríamos mais ninguém querendo ser dirigente de clube de futebol. E segundo, por causa daquelas particularidades que eu falei há pouco, em relação do futebol não ser uma ciência exata, a gente pode ter problemas que o presidente ter feito tudo certo, está cometendo, e através de um desastre, a gente pode citar como o caso da Chapecoense, ele ser responsável por uma situação completamente extra-normalidade. O ato trabalhista ele começou e ele continua acontecendo muito em razão do respaldo político. Eu não tenho dúvida que, quando os primeiros atos trabalhistas ocorreram, os presidentes, as pessoas que eram ligadas aos clubes de futebol no Rio de Janeiro, foram procurar o presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro e disseram: olha, nós estamos com uma situação, do jeito que a coisa está sendo posta, nós não vamos conseguir resolver isso, nós precisamos criar um instrumento para equalizar esse problema. E isso a gente tem noticiado e as pessoas não ficam nem com vergonha de acontecer. Há 1 ano e pouco atrás, o Botafogo foi excluído, há 2 anos e pouco atrás, o Botafogo foi excluído do ato, e o torcedor ilustre do Botafogo, Pezão, governador do Rio de Janeiro, então vice-presidente, deu entrevistas, que tem site do Brasil, dizendo assim: não, já vou resolver isso com o presidente do TRT, o Botafogo precisa votar o ato, sem o ato o Botafogo não sobrevive. Então, a gente vê a ingerência, ou a gerência política que está por trás desse tipo de ato. Também nós temos o problema da não uniformização da normatização de cada Estado. Então, cada Estado trabalha de uma forma, cada Estado tem uma normatização, cada Estado tem um procedimento. O doutor Gabriel Ferrer deve estar horrorizado com o que deve estar ouvindo aqui, em que pese ter frequentado muito o Brasil, dessa situação esdrúxula que é a nossa legislação e das formas de composição, enfim. E, além disso, a gente tem a falta de correção, juros, multas, correção e a exclusão. Como eu coloquei, já falei algumas vezes, alguns clubes foram excluídos do ato trabalhista, mas não há uma sanção efetiva. Então, um clube que tem 10 milhões de passivo trabalhista, ele é excluído por não realizar os pagamentos, ele volta e ele não tem, normalmente, uma punição por isso. Então, chega no momento uma direção, uma diretoria, um presidente que tem uma atitude que seja meio perdulária, ele assim: não vou pagar o ato trabalhista, daqui a pouco vai haver uma recomposição e a gente vai conseguir colocar não só esses valores, como valores futuros. Além desses problemas, nós temos o inadimplemento que eu coloquei e as fraudes. E aí a gente vai pensar e vai querer colocar assim: que tipo de fraudes podem ocorrer em relação a essa questão do ato? Em muitos casos, e eu diria a maioria deles,
o valor do pagamento do ato trabalhista mensal é um percentual do faturamento. Alguns casos, faturamento bruto, alguns casos, faturamento líquido, alguns casos com verba de televisão, alguns casos com alienação de atletas de futebol. Só que o que os clubes de futebol, que, como eu digo, com algumas administrações perdulárias, eles criaram? Isso é mérito de nós, juristas, né? Nós criamos situações que são... Eles criaram empresas com outros CNPJs para receber valores de televisão, diminuir o seu faturamento e, com isso, diminuir o percentual que deveria ser entregue e pago aos clubes. Então, vamos dar um exemplo, um clube que tivesse um faturamento de 10 milhões de reais, tivesse que dar 10% do seu faturamento junto ao ato trabalhista para pagamento das dívidas trabalhistas, ele passa a negociar contratos, ele faz um termo de cessão de direitos para um novo CNPJ. No caso, vou dar um exemplo do Botafogo S.A., e o Botafogo S.A. passa a ter detentor dos direitos econômicos dos atletas, chega a ser direito de televisão do clube, e o faturamento do Botafogo cai sobremaneira, ele deixa de faturar 10 milhões, passa a faturar 1 milhão por mês, e ele, no lugar de pagar 1 milhão, ele passa a pagar 100 mil. Ou seja, isso são umas formas de fraudes, muitas delas têm sido descobertas. No caso do Botafogo foi, inclusive, o juiz de primeiro grau, ele pegou e foi muito interessante, ele bloqueou todos os imóveis do presidente e vice-presidente do Botafogo, que não era nem presidente à época que o clube foi excluído, e como uma forma de coação e para buscar que houvesse uma repactuação desses valores. Então, esses são os tipos de fraude. O resultado disso, de toda essa situação, de todos os débitos, todas as questões em relação aos direitos trabalhistas, ele resulta em que nós chegamos num momento em que quase todos os clubes têm procurado esse tipo de instrumento. Em Santa Catarina, a gente tem um que é o do Avaí, Marcílio Dias, Metropolitano, Juventus de Jaraguá já fizeram reuniões há algum tempo atrás para trabalhar no sentido de que fossem pedido isso para administrar os seus débitos trabalhistas. O interior de São Paulo, Mogi-mirim, Guarani, Ponte Preta, todos eles estão procurando esse tipo de ato, alguns já têm. E a gente tem que tomar cuidado para que isso não vire uma regra, que o clube, a entidade desportiva, ela não diz, não vou pagar porque eu vou entrar no ato. Isso tem que ser exceção, isso tem que ser por problemas pontuais que a gente tenha que fazer esse tipo de resultado. Rapidamente, eu vou citar alguns exemplos, alguns eu já falei aqui, de como funciona. Primeiro, falar o caso do Flamengo. O Flamengo é um dos únicos, talvez o único clube grande que disputa a IB que conseguiu sair do ato trabalhista, graças a uma administração um pouco diferenciada, de um presidente que veio do mercado, da indústria, que tem uma situação, uma forma de ver o futebol de forma empresarial. E até o ano passado, o posicionamento do Flamengo era que não era interessante sair do ato trabalhista, que poderiam vir demandas, e ele tem demandas ainda grandes, e que ele precisaria entrar, mas, em razão de receitas, o Flamengo quitou e, hoje em dia, ele está fora do ato. Do Remo, como eu falei, que a cada setembro ele deixa de quitar os salários dos atletas, e lá é uma situação bastante complicada, porque o ato é administrado por uma vara de primeiro grau, se não me engano, a 6ª Vara do Trabalho de Belém, e não se tem nada muito claro. O advogado do Remo, às vezes, liga, e eu tenho algumas ações lá no Remo, e diz assim, doutor, estou aqui na frente do juiz, o senhor quer receber tanto? Eu disse, mas por que o meu que foi transitor e julgado faz um mês e não o outro que está há 3 anos lá? Então, assim, ele sai um pouco dessa situação de ordem cronológica e de ordem de valores. O do Bahia, que eu entendo que é o modelo mais completo e mais correto, em que pese ele também não tem uma grande efetividade, que ele é dividido em 3 formas, A, B e C. Valores até 50 mil reais, valores até 200 mil reais e acima de 200 mil reais. E aí o pagamento mensal que é feito pelo clube, aportado pelo clube, ele é dividido nesses três aspectos. Por que foi feita essa colocação, essa subdivisão? Porque, normalmente, essas ações de menos de 50 mil não só são atletas, são pessoas que trabalharam no clube com menor potencial econômico e com maior necessidade. Então, hoje, na Bahia, os valores de 50 mil não existem mais.
Eu já acompanhei casos de acordos em que o atleta ou o reclamante teria direito a R$70 mil e ele fez um acordo de 49.999 para que recebesse no mês seguinte. Só que nós temos um problema. Aponta acima de R$200 mil, que são ações grandes. O Bahia é um clube que normalmente é um clube de Série A com bons salários. A gente ainda não consegue ver o fim do túnel do recebimento desses valores. O Botafogo, que eu já falei aqui, que já foi excluído e incluído no ato diversas vezes, e agora ele tem um compromisso de não mais ter novos débitos a serem colocados, incluídos no ato trabalhista desde 2015. E o Avaí. O Avaí eu vou falar rapidamente, que o doutor Túlio é especialista em Avaí, diretor jurídico do Avaí. O Avaí ele entrou nessa onda de ato trabalhista há uns 2 ou 3 anos atrás. E foi feito um parcelamento com valores, com aumento de valores com a seção Série A, com redução no caso de rebaixamento. Ocorre que, por problemas diversos, o Avaí não conseguiu cumprir essa situação e o Avaí não conseguiu cumprir até que nós tivemos a chegada aqui na segunda vara, eu já citei o Dr. Walter Túlio, e ele meio que criou uma situação que não é um ato trabalhista normal, porque aqui existia ato, existia cláusulas, existia todos, e ele albergou para si o procedimento e ele fez um acordo com o Avaí, e a gente tem que parabenizar não só o Túlio, mas a direção do Avaí, que foi correta e trabalhou nesse sentido, de aportar um valor mensal que ele é retirado diretamente da Rede Globo de televisão, os valores da televisão, e eu digo que o Avaí não vai zerar, mas a gente torce que o Avaí continue na Série A, que se o Avaí continuar na Série A, acredito que lá para junho ou julho do ano que vem o Avaí tenha zero débito trabalhista. E isso é importante para um clube que a gente que é de Florianópolis, algumas pessoas aqui acompanham, que talvez há 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente olhasse e não via um futuro muito bom. A gente vê que, caso o Avaí continue na Série A, até junho do ano que vem não tenha mais débito trabalhista. E aí a gente vê a singularidade do futebol. Caso ele fique na Série A, porque se ele não ficar na Série A, eu converso, estou sempre conversando com o pessoal, o Avaí vai cumprir com as obrigações esse ano, mas ele não vai conseguir fazer o aporte do valor que foi colocado, até porque não vai ter o dinheiro da televisão, e isso tem uma discussão muito maior, por que o Avaí recebe tão menos do que o Flamengo, mas é para outro dia, né, Túlio? Então, nesse sentido, a gente vê a singularidade, então, se não vai ser porque o Avaí não vai querer quitar até junho, porque ele não vai ter necessidade, não vai ter a possibilidade de fazer isso. Eu acho que era isso, eu queria agradecer a atenção de vocês e eu estou à disposição para receber perguntas e a gente discutir mais sobre o tema. Obrigado.